E aí, vou até conectar com uma outra pergunta que o pessoal pergunta, mas qual que é, ó, o dia a dia, como que é o dia a dia de um analista júnior, né? E eu acho legal isso, ou seja, a pessoa que tá querendo entrar, como que você vê, assim, o dia a dia de um analista júnior? O que que ele faz? Ele acorda ali com 80 WhatsApps ali, porque o Google já fez uma atualização, né, de algoritmo, mas assim, ele acorda, o que que ele vai fazer ali? Eu vou dar a minha Sim, sim. versão de analista júnior. Analista júnior sofre. Eu não tô aqui pra falar que você não vai sofrer. Analista júnior vai fazer as implementações, vai ficar ali fazendo muito do trabalho operacional. E por que isso, né? Porque eu preciso que a pessoa, antes de virar pleno ou sênior, a pessoa tenha um conhecimento completo ali de como implementar uma H1, uma title, uma description. Então, Perfeito. o trabalho do analista júnior, ele tende a ser muito operacional e muito ali no beabá do SEO. Sim. Então, se você sobrevive à sua fase de analista júnior, daí Opa. é só pra Só frente. vai melhorar, né? Exatamente. Legal. Mas é isso, eu vejo muito que muita pesquisa de palavra-chave, olhar Sim. ali qual é a palavra-chave que tem um volume de busca melhor, categorizar por intenção de busca, fizemos um relatório rodamos uma auditoria do site, vimos que a gente tá com problema de title, description, H1, link quebrado. Vamos botar a mão na massa. É isso, eu vejo muito que é essa pessoa que vai resolver esses problemas para que ela entenda a lógica dos problemas e passe depois a ser a pessoa quem Que vai demanda para outra pessoa resolver Perfeito. o problema. Ou seja, o que a gente tá falando aqui, ele vai acordar, então assim, ele tem tarefas que são recorrentes, ou seja, você tem que otimizar uma página fazendo pesquisa de palavra-chave, você tem que editar título, meta description, talvez um conteúdo, principalmente quem tá, agência que trabalha mais focada ali em e-commerce, se essa pessoa tiver no e-commerce, né, tem o famoso texto SEO, né, que ainda não sai da cabeça da galera, mas Sim. tudo bem esse nome, e tem, tipo, redirecionamento. O cara vai ter, tipo, principalmente se é um site grande, né? Você falou que você começou na B2W, né? Imagina que aquilo lá deve ser uma loucura de redirecionamento, né? A gente fez um projeto do Robot CXT e durou 4 meses pra refazer o Robot CXT inteiro. Que trampo. Cara, sim. Mas, ou seja, então, o que a gente tem que pensar é que esse analista júnior ele já começa a entrar em algumas análises, mas ele ainda tem um trabalho que é muito recorrente, muito manual, Sim. de botar a mão na massa. Legal, bacana. E aí, quando ele vai indo pra virar um pleno, né? Uma coisa muito curiosa que eu vejo da diferença, porque o estagiário também Sim. uma coisa muito operacional. Só que do analista, eu já tendo a exigir as análises sobre as ações. Por quê? Porque eu quero que a pessoa entenda qual é o impacto que gerou. Então, eu não exijo que ela me traga análise perfeita, mas eu quero que a pessoa faça o acompanhamento. Tipo, você resolveu todos os titles, todas as páginas que estavam sem title. Uma lista de 50 páginas. Essas páginas melhoraram o número de cliques, melhoraram o posicionamento delas. Então, eu dou o trabalho e peço para daqui a 2, 3 meses, né, que é um tempo aí razoável pro Google. Quando a gente fala em SEO, né? Exatamente. Eu falo, volta lá, bota no seu calendário e começa a fazer as análises pra gente entender se teve uma melhora ou não. Ou seja, o analista júnior ele já começa a ter uma cobrança sobre a análise e sobre os resultados daquela aplicação. Exatamente. Né? Lembrando que para você aí, o cliente, a Ju tá falando aqui, 2, 3 meses para poder avaliar, né? Então não adianta você fazer a implementação que no dia seguinte não vai acontecer nada. Exatamente. Tem que esperar um pouquinho, né? Sim, e tem caso de implementação que demora 6 meses. Sim. Você fala, cara, chegou no 3º mês, 4º mês, você fala, não deu muito bom não, isso aqui. Mas aí depois, com o tempo, vai chegando lá. Enfim, né? E nesse caso, inclusive, tem um ponto importante. Tá falando. Eu não sei se eu falei isso com o Bazon ou se eu ouvi ele falar, mas é uma coisa que eu concordo muito com ele. Hoje em dia se perdeu um pouco essa áurea de experimentalismo no SEO. Tá? Porque também a gente conhece muita coisa que você não precisa mais experimentar, né? Mas tem muitas coisas que você precisa fazer teste e experimentar e você vai quebrar a cara. Então, assim, o analista ele vai precisar fazer alguns testes que não vão dar certo e ele vai passar 2 meses, vai ter que refazer aquilo e vai virar 4 meses. Sim. Então, SEO né, a gente pode falar uma área do marketing que ela não pode ter pessoas muito ansiosas, né? Porque senão a pessoa fica maluca ali, né? Tem que aguardar um pouco. Então, eu vejo muita gente trocando title de página. De e-commerce acontece muito. Você faz uma implementação, toma um Rivotrilzinho e vai embora, né? Vai embora. Mas a galera troca o title da página e fica acompanhando no dia seguinte se teve uma melhora. Eu falo, gente, calma, peraí, não é... Respira, não é só isso, vamos com calma. Sim. E aí, muitas vezes, o que a gente mostra para os clientes é a evolução ao longo do tempo.
Então, por exemplo, até com um cliente hoje mostrando assim, o relatório, e aí, por exemplo, no Locker Studio a gente faz Normalmente o pessoal coloca automatizado, né, os períodos. Mas eu gosto de colocar um gráfico travado dos últimos 2 anos. Porque a pessoa vê uma linha de evolução, porque aquela linha você sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas se na média... Eu tenho também a lista de usuários de sessões ao longo do você período. Você tá subindo, é muito gostoso, porque você fala, cara, é um trabalho a longo prazo. Diferente, às vezes, porque assim, eu acho que tudo no marketing digital tem um prazo um pouco mais longo do que as pessoas realmente querem. Mas o SEO provavelmente é muito mais longo do que social media e assim por diante, né? Então, demora mais para construir mesmo, né? Sim. E eu tenho um cliente, faço algumas consultorias e eu tenho um cliente que me procurou no início do ano passado falando assim: você é minha última tentativa, eu já perdi as esperanças. Eu não aguento esperança, né? Eu não aguento mais ouvir que SEO é um trabalho de longo prazo, porque o longo prazo nunca chega. Aí também já é demais, né? Eu falei, cara, não, realmente, é longo prazo, mas não é infinito prazo, né? Chega uma hora. E aí, enfim, nos primeiros meses foi isso, foi esse sufoco, eu entendendo o que estava acontecendo, a gente ajustando, e aí a gente teve um crescimento aí, esse mês eu mostrei pra ele 162% comparado ao ano passado. Então você vê, tipo, cara, tinha muito potencial, só não tava ali seguindo uma lógica e uma coisa contínua, né? Você precisa manter ali e acreditar que daqui a pouco vai dar certo, porque você não pode cada mês ficar buscando uma nova estratégia. Ih, não chegou ainda, vamos buscar nova estratégia. Exato. E essa estratégia não tá funcionando, vamos buscar outra. Que é o famoso trocar de técnico, né? Você fica trocando de técnico a toda rodada, não vai dar certo. E aí o técnico não testa o que funciona e o que não funciona. Exato. É a mesma coisa com SEO, é isso. Você tem que dar tempo ao tempo. Eu brinco que SEO é igual academia. É isso mesmo. Você não vai mudar de personal todo mês se você não emagrecer. Sim. Você vai esperar daqui a 6 meses, 1 ano, você emagreceu o que você queria. Ah, legal, então tá dando certo. Eu acho que essa é uma das comparações mais interessantes, se você for ver, né? Quando você compara SEO, até você pode pegar um pouco marketing digital ou marketing também, até com isso, né? Vamos pegar o SEO com a academia. Cara, eu vou na academia e eu saio de lá e eu não vejo uma melhoria. Essa que é a verdade. Tipo, você vai na academia 1, 2, 3 dias, você tá igual. Você tá com o mesmo peso, você não ganhou massa muscular. Eu que o diga, John, eu que o diga. Mas assim, você sente que você não perdeu. Mas assim, em algum momento depois de um período ali, 3, 4, 5 meses... Quando você pular na balança, se o seu objetivo for emagrecimento, você vai olhar e falar, opa, perdi 2 quilos, como assim? Então, eu acho que o SEO tem uma relação muito... ele é similar à academia nesse sentido, que você não pode ser ansioso de ver resultados diários. Mas sim, você tem que mas mensurar, você tem que todos os dias fazer um pouquinho pra chegar lá daqui a 3, 4 meses. Porque se você não fizer todos os dias, o que vai acontecer é que o longo prazo não chega nunca. Exatamente. Né? E aí o problema é que quanto mais você demora pra implementar, exato. Quanto mais você demora pra malhar, né? Mais vai demorar pra chegar o resultado. Mas aí tem um lance complicado, né? Porque no final as pessoas são ansiosas, que a gente falou aqui, né? Então, e aí essa ansiedade faz com que a pessoa deixe de fazer. Que eu acho que é o mesmo princípio da academia. A pessoa vai na academia, tipo, 2, 3 semanas, não tá melhorando, não tá sentindo nada, tal. E aí entra uma frente fria, né? Falando isso, tá um frio infernal aqui em São Paulo, mas tudo bem. Entra uma frente fria, a pessoa já não vai na academia, acabou. E ou seja, se ela desse uma sequência naquilo, ela ia conseguir resultado. É aqueles 90% que se você fizesse aquele 10% a mais, que aí no dia que tá frio, sim, você ia conseguir o que você precisa. É isso, né? Ótimo exemplo aqui, né? O Ju, e aí motivação. Semana que vem eu vou até malhar. Que essa não foi? Olha, você tem que aplicar, você tem que otimizar a academia, assim como você otimiza os sites, né? Tá. Pois é, eu tô gastando muito tempo otimizando o site, pouco tempo otimizando a balança. Desse jeito. Mas assim, muitas vezes, até a gente tem discussões, porque tem vários clientes aí que são do segmento, né? E o que a gente vê muitas vezes é que você tem que sempre se adaptar para alguma coisa que você consiga fazer. Então, por exemplo, às vezes, malhar em casa. O pessoal fala, vou malhar em casa. Cara, com kettlebell, você faz um treino violento em casa vendo televisão, né? Vendo Amazon Prime, Netflix ali, que é uma delícia, às vezes, para pessoa que tá sem, né, um pouco de inspiração. E talvez seja um pouco parecido com o SEO, né? Então, assim, também tem que avaliar que às vezes as pessoas não conseguem fazer tanto, mas se ela conseguir se comprometer com um mínimo, normalmente vai dar resultado. Sim, né? Aí o que eu sempre falo com, enfim, as pessoas que me procuram, que querem ajuda, precisam de SEO para começar e não tem como investir, eu falo, cara, lê tudo sobre SEO, consome todo o conteúdo. E assim, é uma coisa que eu falo muito também, o meu curso, ele ajuda a pessoa a ter o norte. Sim.
e eu tô tudo mastigado, mas tudo que eu falo no meu curso, todo mundo já falou de alguma maneira na internet. Sim. Você não vai ter tudo compilado, entregue numa planilha já com as análises prontas, não sei o quê. Enfim, os cursos, eles servem pra facilitar o seu caminho. Mas, cara, se você todo dia se propuser ali a gastar um tempinho... deixa eu entender aqui como é que eu vou montar um post de blog no meu site que funciona. Deixa eu entender aqui como é que eu faço uma descrição pro meu produto no e-commerce. Você vai entendendo um pouquinho em pouquinho. Sim. E aí, quando você tiver investimento, aí você faz um curso, você otimiza isso, você contrata uma consultoria, contrata uma agência. Então, eu sempre estimulo que as pessoas deem o passo inicial, até porque SEO também é uma das coisas mais ingratas, né? Porque você... Olha isso, olha o trabalho que você tem quando você quer vender SEO para um cliente. Você fala que é de longo prazo, você não promete resultado, você chega lá com um budget alto, cara, e você ainda fala assim, eu vou precisar da sua ajuda, você não pode largar tudo na minha mão. Então, tipo, o cliente, ele precisa estar engajado com o SEO para fazer dar certo. Porque senão você vai mandar um monte de relatório, um monte de coisa para ele vai... Então, é importante que a pessoa tenha essa maturidade de entender o quanto que SEO é relevante no dia a dia dela ali. Mas aí tem um ponto importante também. Normalmente o risco é proporcional ao retorno, né? Então, assim, a pessoa tem que entender, tem que te ajudar a ver que mas espera aí, o SEO também tem um lado legal, que provavelmente uma das mídias que mais dá retorno. Sim, o ROI de SEO é a coisa mais linda do mundo de se ver. Então, isso é legal também, ou seja, tem os dois lados. Você tem um risco maior, às vezes numa proposta, que a pessoa vê, o cara não se compromete, tem um custo alto, né? Certeza. Tudo de ruim, mas peraí, não, o retorno tudo de ruim, também é maior, né? Exatamente, tudo de ruim, não. Comparado com outras, né, digo, né? Você pegar a propostinha, por exemplo, você pegar duas propostas de SEO Google Ads... o Google Ads brilha seu olho. Então, é isso que eu tô falando. É que vender SEO é um negócio difícil, cara. Se você for ver, o Google Ads tem um lance interessante, porque também é marketing busca, lógico, né? Mas o Google Ads, às vezes, em 48 horas, o cliente tá vendo venda, né? Isso é muito interessante. E o SEO, não. E aí eu falo, pessoal, você tem que fazer um plano de negócios que te permita implementar o SEO. Eu vejo muitas empresas que estão começando, normalmente a empresa que está começando não tem um plano de negócio. E aí o cara não tem a verba necessária para fazer isso. Aí ele é obrigado a ir para o Google Ads, uma rede social, porque ele precisa vender hoje para pagar o boleto amanhã. Aí ferrou. E é isso, SEO é médio e longo prazo. E aí vender isso para quem é ansioso é muito difícil, né? Com certeza, mas eu realmente vejo que é um movimento do mercado estar maturando melhor isso e entendendo que, tá bom, a gente não tá te prometendo, a gente não tá falando que com CPC X, um investimento X, eu vou te trazer tanto de retorno, que é isso que o pessoal vende, e a gente não pode prometer isso. Mas é uma coisa muito consistente. Você chegou ali nas primeiras posições, você vai ter um resultado que vai crescendo de maneira exponencial. Com o mesmo budget que você bota. Você não precisa botar 3 vezes mais para ter 3 vezes mais acesso. Sim. Da posição 3 para a posição 2, você dobra os acessos com o mesmo orçamento. Não, então... isso é muito bacana, né? E aí você vai aproveitando, né? Tanto que tem gente que para o plano de SEO, às vezes, né? A pessoa para de fazer SEO e ela acaba aproveitando. Que é diferente do Ads. O cara desligar ali, já era. Sim. Desligou, tirou o cartão de crédito, acabou o dinheiro, já era. Acabou, né?